Agradável vontade do Senhor para a minha vida. Fale ao meu coração através das Escrituras e me ensine a tua vontade para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, no versículo de número 26 em diante. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26 em diante. O título da mensagem é Filipe e o eunuco etíope. Todo mundo encontrou? Amém? Graças a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Quênice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Então, ia um homem que era parte do povo ali, etíope, e ele ia ali lendo as Escrituras, ou seja, era alguém que não fazia parte do povo de Deus ainda, mas tinha curiosidade para conhecer as Escrituras e para conhecer a palavra de Deus. E diz que ali ele sentava no carro, ele lia o profeta o quê? Isaías. Então era alguém ali que não tinha sido ainda iluminado pela palavra, não tinha conhecido a verdade, mas já nascia no coração dele a vontade de conhecer a palavra e de conhecer as Escrituras. Esta precisa ser a nossa oração, irmãos. Que mesmo ainda que a nossa família não profira, não tenha a mesma fé, ou não esteja na mesma visão e no mesmo propósito, e nós, dentro da palavra e das Escrituras, nós temos que pedir para Deus que nasça no coração dos nossos familiares a curiosidade de conhecer a palavra. Ou seja, que eles e elas venham por si próprios sentir essa vontade de ler a Bíblia e de conhecer as Escrituras, de conhecer o real plano de Deus para as suas vidas. Ou seja, talvez tenha um parente dentro da sua casa, ele ainda não conhece Jesus, ele ainda não conhece as Escrituras. Ao iniciar a sua oração, o seu clamor, a sua intercessão, oh Deus, desperta no coração do meu familiar, dessa pessoa da minha casa, uma curiosidade de ler a Bíblia, de entender de onde ele veio, de onde ela veio, para que propósito ele foi criado, para que propósito ela foi criada. Desperta no coração das pessoas da minha casa, da minha família, essa vontade, essa curiosidade pela palavra de Deus, pelas as Escrituras.
Escrituras, pela vontade de Deus sobre a sua vida. E olha para você ver, que Filipe, que era ali alguém que levava a palavra de Deus, ministrava a palavra de Deus, ali movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou ao coração de Filipe, que era para ele chegar próximo ao carro, aonde se encontrava esse etíope, eunuco, ou seja, aquele homem que era responsável por guardar ali os tesouros da rainha. E eunuco, então ele ficava ali responsável por ela, pela vida dela, pelas coisas que ela possuía, ficava guardando ali. Deus falou para Filipe ir lá conversar com ele. Filipe, ali uma pessoa cheia do Espírito, do Espírito Santo, uma pessoa cheia de Deus. Mas por que Filipe precisava conversar com aquele homem? Para pegar para ele o quê? A verdade. Para pegar para ele a palavra de Deus. Porque quando você vem à igreja, a gente sempre fala, né? Para você falar da palavra de Deus para a sua família. Para as pessoas da sua casa, através da pregação, seja através da palavra de Deus, elas também irem ali clareando as vistas, clareando o entendimento, para enxergarem qual é o real plano de Deus para a vida delas. É muito importante falar de Jesus, principalmente quando as pessoas da nossa casa ainda não são convertidas. Aí que a gente tem que pedir para Deus sabedoria para a gente chegar com a palavra, sabedoria para a gente chegar com o direcionamento das Escrituras, sabedoria para a gente falar de Jesus, para despertar no coração de cada um da nossa família essa curiosidade dela mesma chegar, eu vou ler a Bíblia, ou eu vou na igreja, eu vou começar a orar, eu vou começar a pedir a ajuda de Deus. Ou seja, quanto mais você tiver sabedoria para lidar com as pessoas da sua família, mais curiosidade pelas Escrituras vai despertar no coração deles. Quanto mais eles perceberem que é bom servir ao Senhor, que é bom estar na presença de Deus, que é bom ter uma vida de oração, que é bom praticar em Deus o que a Escritura nos pede, nos ensina, mais vontade e mais sede por Deus eles vão ter. Mais vontade ou curiosidade de conhecer as Escrituras eles vão ter. Olha para você ver esse homem etíope, que não fazia parte do povo de Deus, já estava despertando no coração dele conhecer a palavra. Então o Espírito Santo falou no coração de Filipe, vai lá, chega perto daquele carro, né? Ali onde está esse homem, porque despertou nele uma curiosidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as Escrituras. E era o primeiro passo, né, para Deus ali agir na vida daquela pessoa. Quando a pessoa desperta uma curiosidade que ela quer entender, ela quer o quê? Conhecer. Então tem que nascer no coração de cada um da nossa família essa vontade de conhecer ao Senhor, de conhecer a palavra. Então, pastora, é no coração de cada um dos nossos familiares que precisa nascer essa vontade? Sim. Cada um da nossa casa tem que decidir no coração. E em cada coração eles têm que despertar essa vontade, esse desejo de conhecer ao Senhor, de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, se eles ainda não conhecem. Então, continuando aí, diz, né? E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Então era para Filipe ir, chegar perto lá do carro, aonde estava o eunuco que guardava ali os tesouros da rainha. E diz assim, continuando, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse a ele, entende tu o que lês? Então Filipe viu que ele estava lendo a Bíblia, né? E ele estava lendo a passagem lá na escritura de Isaías. Isaías, o grande profeta de quem? De Deus. Isaías também era aquele que havia falado, né, sobre a vida do Messias, tinha falado sobre o ministério de Jesus Cristo, né? Como que seria, como Jesus seria o mediador, o libertador, né? Entre ali o povo de Israel e esse eunuco, né? Etíope, ele lia justo essa passagem, ali falando sobre o profeta Isaías, as pregações do profeta Isaías. E como a pastora dele falou, o profeta Isaías, ele sempre falava sobre isso. Ele falava muito sobre o quê? A vida de Jesus, o quê? De Jesus Cristo. E Filipe, ali como pregador da palavra, como ali evangelista, né? Como pregador ali da verdade, ele pergunta para esse eunuco, olha, tu entendes o que você lê?
Ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Muitas das vezes, tem pessoas da nossa casa que até leem a Bíblia, só que elas não entendem, não compreendem. Por que elas não entendem e não compreendem? Porque elas ainda não foram ali cheias do Espírito Santo de quê? De Deus. Elas não entendem, elas não compreendem, porque elas ainda não receberam Jesus na condição de Senhor e Salvador das suas vidas. Então é necessário que alguém chegue e pregue para ela, mostre para ela a palavra que ali revelada pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra direcionada, segundo a Bíblia, dentro da direção do Espírito Santo. Talvez ela ainda não chegue do Espírito Santo, ela não está conseguindo compreender, ela só está entendendo a letra, mas e o entendimento? Com clareza, aquilo que é a palavra de Deus ao coração dela, por ela ainda não ter recebido Jesus na condição de Senhor e Salvador, ela está entendendo ali como se fosse um livro, né? E ela está lendo ali como se fosse um livro, mas ela não tem entendimento porque ela ainda não recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida. E ela ainda não passou pelas águas, e ela ainda não foi cheia do Espírito Santo, para que a cada palavra que ela leia, ela compreenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, por isso que Filipe achou necessário, de novo, por Espírito Santo, perguntar para ele: tu entendes o que tu lês? Você está lendo aí o profeta Isaías, mas você tem clareado, né, o entendimento clareado. Você consegue compreender o que você mesmo lê? É isso que ele estava perguntando para ele. Você compreende a palavra e a escritura que você está lendo aí do profeta Isaías? E diz assim, continuando aí: e ele disse: como poderei o quê? Entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Que interessante, né? O que o eunuco falou com Filipe, que era pregador, evangelista? Falou assim: como poderei eu entender se ninguém me ensina? Nós somos as pessoas da nossa família tão assim. Aí você fica cobrando na sua casa as coisas que nem você mesmo o quê? Ensinou. Como que as pessoas da sua família irão entender e compreender se você não ensina? Muitas das vezes, dentro de casa, as pessoas estão confusas em relação às escrituras, ou confusas até em relação ao que elas estão vivendo e passando na vida, mas porque elas não foram ensinadas, elas não foram ensinadas a verdade. O erro de muitas pessoas, irmãos, é não ensinar a palavra de Deus. Tem pessoas que estão descompromissadas com aquilo que a Bíblia pede. A pessoa não tem compromisso com a casa de Deus. A pessoa não tem compromisso com as escrituras, a pessoa não tem compromisso com a palavra, muita gente não tem compromisso com a oração. A falta de compromisso de muita gente com as escrituras, com a palavra, com a vontade de Deus, faz com que elas não compreendam as escrituras, faz com que elas não entendam nem aquilo que elas leem. Se você não tiver compromisso com Deus, como que você vai levar a palavra para ensinar na sua casa? Se nem você tem compromisso com o Senhor, se nem você pautar a sua vida para cumprir o que a Bíblia pede, o que a Bíblia ensina, como que você vai poder ensinar? Como que você vai poder passar a palavra de Deus se você não ora, se você não vem à igreja, se você não tem compromisso com a palavra de Deus? Se aquilo que Deus te fala entra no ouvido, sai do outro, que tipo de entendimento você vai passar para a sua família? Muitas das vezes a gente vai passar até entendimentos errados, ou até aquilo que Deus não quer dizer, Deus não quer falar. Porque se nem você está firme, nem você está forte, nem você está orando, nem você está servindo na palavra, obedecendo e praticando as escrituras, não tem como você passar nada para a sua família, e a sua família não vai entender, ela não vai compreender, ainda vai gerar um transtorno, uma confusão, porque eles vão ficar confusos, porque eles não estão ouvindo a palavra revelada pelo Espírito que estão vendo o que? Só a letra. Tem gente que está assim, é só conhecedor da letra. Mas não adianta, irmãos, você lê a Bíblia de cor e salteado, conhecer de Gênesis a Apocalipse e não ter a revelação do Espírito Santo. Ou seja, não está congregando numa igreja para você ser ensinado, para você ser instruído. Não adianta. Não é só ficar dentro de casa lendo a Bíblia,
Ou não é só ficar dentro de casa orando. A pessoa tem que buscar um lugar para ela congregar, para ela estudar as Escrituras, para ela ter um compromisso com Deus, para que Deus falar através do Espírito Santo na vida dela, dentro da palavra, segundo as Escrituras, para Deus mostrar para ela a verdade, iluminar com clareza, abrir a visão dela, o entendimento dela, para enxergar a verdade. Não é só ficar lendo a letra. Ficar lendo a letra não vai mudar a vida de ninguém. Ficar lendo a letra só aqui e ler não vai mudar a vida da pessoa. A pessoa tem que compreender, a pessoa tem que orar, a pessoa tem que pedir para Deus falar com ela, a pessoa tem que estar na congregação, congregando para ela se renovar, se fortalecer, para ela ter aquela ajuda, aquele porte espiritual, para ela ter, né? Ali um pastor, uma pastora estava pastoreal, como a Bíblia ensina. E as ovelhas, né, o povo de Deus sempre vão ter o que? Os seus rebanhos, né? Os seus rebanhos, né, vão fazer parte do rebanho do Senhor. E esse rebanho precisa ser o quê? Pastoreado. A missão que Jesus deixou aos discípulos era para eles formarem discípulos, fazerem ovelhas. E ali, né, era um ministério intenso de Pedro. Ele abriu o quê? As igrejas. Abria ali o quê? Os lugares onde o povo iria o quê? Congregar, as congregações. Para que ali o Espírito Santo descesse e movesse na vida das pessoas, como se moveu em Atos do quê? Os apóstolos. O Espírito Santo desceu sobre a casa, que estava cheia, ou foi lá para buscar a Deus, servir a Deus. O Espírito Santo desceu, encheu todo mundo que estava aqui, dentro da casa. É muito importante se congregar, é muito importante estar na casa de Deus, é muito importante viver a palavra, viver o que você é ensinado. É muito importante isso, porque senão você vai falar com as pessoas da palavra de Deus e as pessoas não vão ter compreensão daquilo que está sendo falado, ou elas vão entender só na letra, mas elas não vão ter um entendimento espiritual, a palavra entendida na unção do Espírito Santo de Deus, falada claramente por Deus. Então aqui, quando esse eunuco, Etíope, fala para Filipe, ele fala bem claro. Olha, nós estamos lá em Atos capítulo 8 e vamos continuar aí. E diz assim, continuando, né, no versículo aí de número 31, diz assim, ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ele falou assim: não, eu só vou compreender se alguém me pregar, se alguém me ensinar. Enquanto eu não for ensinado, eu não vou compreender. Quando a gente tem que se esforçar para estar na casa de Deus, porque senão você não vai compreender a palavra. Você tem que se esforçar para estar nas reuniões, porque senão você não vai compreender a palavra. Sozinho você não vai entender. Você tem que se esforçar para buscar a Deus, para ter um compromisso com Deus, porque sozinho você não vai entender. Ou talvez você está entendendo do jeito que você acha que não é. A gente tem que entender a palavra, é na direção do Espírito que não é na letra. A gente muitas vezes pensa: nossa, mas eu já tenho tantos anos de igreja, eu já li essa passagem várias vezes. Talvez todas as vezes que você lê, você tenha um entendimento errado. Porque não foi no entendimento, na direção do Espírito que Santo. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o verbo, viu a palavra revelada. Precisa se entender e compreender aquilo que Deus está falando. Fora da palavra de Deus, ela é assim. Como que é a palavra de Deus, pastor? A palavra de Deus se renova todos os dias. Se você lê uma passagem, você fizer uma direção do Espírito Santo, Deus pode te falar de várias formas diferentes em uma mesma passagem. Você pegar uma passagem da Bíblia, um dia Deus vai te falar de uma forma. No outro dia, se você ler aquela mesma passagem, Deus vai te falar de outro jeito. E se você ler lá no outro dia aquela mesma passagem, Deus vai te falar de outra forma. Porque é o entendimento do Espírito Santo dentro, de acordo com a Escritura, mas conforme que Deus quer o quê? Falar. Conforme talvez a situação que você está vivendo, está passando, ou vai presenciar, ou vai viver, ou vai acontecer, ou você vai precisar daquela palavra para se ajudar ou para ajudar alguém. E é importantíssimo a gente estar atento àquilo que as Escrituras falam.
É muito importante, irmãos. A gente não pode, de jeito nenhum, de maneira alguma, relaxar na vida espiritual, relaxar na vida de oração, ou relaxar no compromisso em estar na casa de Deus. A gente precisa entender, não, eu preciso da palavra, é eu que preciso entender as Escrituras, é eu que preciso de Deus. Você precisa entender isso. É você que precisa de Deus, é você que precisa da palavra, é você que precisa entender as Escrituras. Não, se eu preciso, eu vou buscar. O que aqui o eunuco falou para Felipe? Não vamos subir assim, vamos se assentar. Ou seja, queria dizer que ele ia parar para ouvir Felipe pregar, para ele ser o quê? Ensinado. A gente tem que parar, chegar na igreja, sentar, ouvir a palavra e deixar Deus falar com a gente, para a gente ser ensinado. Ali parar, dar atenção àquilo que a Escritura fala, dar atenção àquilo que a Bíblia diz. Muito das vezes o diabo vai tentar te atrapalhar até de estar na igreja. Vai te colocar um empecilho para você não chegar e não ouvir a palavra. Vai te colocar um empecilho para você não estar na igreja congregando, para você não ouvir as Escrituras. Para você sempre enfraquecer espiritualmente. Para você nunca ter força para vencer as batalhas. Porque sem a palavra, né, revelada no entendimento do Espírito Santo, a pessoa só vai estar lendo uma letra e ela vai continuar sendo o quê? Fraca. Ela não vai continuar não tendo o quê? Não tendo forças. Ela não vai continuar ativa, né, do propósito de Deus para a vida dela, ou para a casa dela, ou para a família dela. Então não é ler, pegar a Bíblia e abrir e simplesmente ler. A pessoa tem que orar, a pessoa tem que ter vida com Deus, a pessoa tem que congregar para ela se renovar, para ela se fortalecer. A igreja é o lugar onde Deus usa os pregadores, pastores, ministros do Evangelho, bispos, pessoas que são usadas por Deus. Ali, eles cheios do Espírito Santo, preparados à unção do Espírito Santo, vão ser usados por Deus para ministrar o recado múltiplo, ou seja, a palavra revelada cheia da unção do Espírito Santo ao coração das pessoas, e Deus vai usar através da palavra. Não é só fazer, né? Eu vou ler aqui como se fosse um livro, não adianta nada, não vai acontecer nada e não vai mudar nada. Primeiro, que se a pessoa não recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida, ela não vai ter o entendimento correto, com clareza, daquilo que ela está o quê? Lendo. E a Bíblia fala, né? A letra mata o Espírito que vivifica. Então a pessoa tem que receber Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida, para ela começar a entender as Escrituras. E ela vai buscando isso. Ela se batiza nas águas, ela toma a decisão, né? Ela vai sendo cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da oração, quanto mais sirve na casa de Deus, maior compreensão da palavra, das Escrituras, daquele plano de Deus para a sua vida, você vai ter e você vai cumprir. Por isso que é importante a gente orar para que a nossa casa seja iluminada por uma clareza, seja uma palavra que desperte essa curiosidade de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, mas a gente também tem que pregar na nossa família, falar de Deus, porque talvez eles estão lendo, têm curiosidade de ler, só que eles não estão compreendendo, porque talvez o que eles leem, tem o Espírito Santo, não vem com clareza. Então você precisa ser usado por Deus, como Felipe foi usado, para falar da Bíblia, mas na forma que certo, cheia do Espírito Santo e revelada segundo as Escrituras. Amém, irmão de Deus. Hoje nós vamos só até aqui, na próxima quarta-feira nós continuamos esse estudo aqui, né, da convenção desse eunuco etíope, usado ali. Felipe, né, foi usado por Deus para pregar o Evangelho para ele. Ele mesmo falou: como eu entenderei se não há quem me ensine? Se ninguém pregar para mim, eu nunca vou entender. As pessoas da sua casa são assim também. Se você não pregar Jesus para elas dentro da revelação do Espírito Santo, dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura, nós vamos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo,
com a vida de oração, aquilo ali não vai produzir nada dentro da sua casa. Você vai continuar gerando pessoas confusas e sem entender. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela palavra?